Fala, fanático! O São Paulo não vai jogar no meio da semana, né? Só teremos jogos a partir de domingo, né? Então, domingo jogaremos contra a Chapecoense, depois na quinta-feira contra o Santos. Então, a gente está com essa semana livre. Entretanto, as notícias não param. E nesse vídeo de hoje, o que acontece? Eu quero falar a respeito de uma bomba que o São Paulo tem que desarmar ali no ataque do São Paulo. Porque nós temos ali notícias polêmicas ou situações polêmicas ali envolvendo Éder e o Pablo. E também nesse vídeo eu quero repercutir a resposta, uma das respostas que o Abel Ferreira, né, o técnico do Palmeiras, deu ontem em sua coletiva de imprensa após classificar o Palmeiras para a final da Libertadores, onde ele cita o Muricy, né, e naturalmente isso envolve todos nós São Paulinos. Vamos embora pro vídeo, rapaziada. Fala, fanático! Rapaziada, falando a respeito do ataque do São Paulo, a gente tem duas situações, dois jogadores que hoje são notícia no São Paulo, fora de campo, porque dentro de campo não apresentaram nada. Vamos falar primeiramente do Éder. O Éder é um jogador que veio, jogador experiente, com ótima passagem na Europa, naturalizado ali até italiano, jogou pela seleção italiana, estava na China, veio para o São Paulo com um departamento médico muito ruim, com uma comissão técnica totalmente atrapalhada, que nunca conseguiu colocar ele em forma. O que aconteceu com o Éder? O Éder veio para o São Paulo e até hoje não mostrou para que veio. E pelo que tudo indica, ele tem um salário bem alto e que vai ser até atualizado, ou seja, aumentado no início do ano. Então, ou seja, o Éder, ele tem uma situação financeira para o São Paulo de peso muito grande. Então, assim, ele na folha salarial pesa muito. E ele quase não entrou em campo. O Éder simplesmente tem uma passagem horrível dentro do São Paulo. E ao que tudo indica, a responsabilidade da não escalação dele para a comissão técnica é justamente dele por não estar em forma e para ele é por falta de opção. A falta de opção o deixa cada vez mais distante dos gramados, né? Porque não tem ritmo e tudo mais. Bom, a gente como torcedor, é óbvio que muitas das partidas a gente vendo o Crespo colocar Pablo, colocar Vitor Bueno, colocar esses jogadores, é óbvio que eu preferiria ver o Éder. É bem verdade que quando ele teve a oportunidade, por exemplo, contra o Fortaleza, também não jogou nada, mas, gente, tem uma oportunidade uma vez na vida, outra na morte, para colocar o cara num ataque e num time que não cria jogadas, que a bola não chega, também pedir muito dele. Então, eu acho que ele deveria sim jogar mais. Mas ele é um jogador que ele custa muito para o clube, né? Um jogador com salário alto e que vai ser reajustado no início do ano. O que acontece? Na última semana aí, muitas notícias foram dadas, veiculadas, dizendo que ele procurou o São Paulo amigavelmente para fazer uma rescisão de contratual, né? Para ele procurar um outro clube e tudo mais. Os torcedores são paulinos, eles adoraram esse tipo de atitude dele, se é que essa atitude tivesse sido verdade, para que o São Paulo desafogasse a folha salarial, já não conta com o jogador mesmo, e ele seguisse a sua vida. Eis que eu fui fazer algumas pesquisas e não tem nenhuma confirmação oficial de que ele procurou o São Paulo para rescisão. Entretanto, a torcida do São Paulo gostaria muito que isso acontecesse, pelo que eu andei escutando. E aí eu penso, você gostaria que o Éder fosse embora do São Paulo? Eu penso que para o São Paulo não perde nada se ele saísse. Talvez abrisse uma oportunidade de contratar um jogador promissor aí, de qualquer outra categoria aí, Série B, Sul-Americana, ou seja, procurar aí em outros países da América do Sul, qualquer coisa do tipo. Mas o São Paulo não sinalizou isso. E no blog do Daniel Perrone, né, que ele postou hoje, eu li que ele procurou fontes importantes, né, dentro do São Paulo que afirmaram que não houve esse contato do jogador pedindo a rescisão. Então, eu acredito nessa informação colocada no blog dele, do Daniel Perrone, e posso dizer que, sendo essa uma verdade, o São Paulino não adianta nem querer contar com isso. O jogador vai ficar aí à disposição e talvez esses próximos 16 jogos aí do Campeonato Brasileiro sirvam ali para poder ele entrar em campo e, quem sabe, mudar a nossa percepção. Aí a gente já passa para o próximo tópico, que é o Pablo. O Pablo, que também, né, falando do blog do Daniel Perrone, ele também fez uma nota lá explicando um pouquinho da situação, mas eu vou pegar um apanhado de informações que eu andei apurando para poder passar para vocês a situação do Pablo.
qual foi a polêmica envolvendo o Pablo dessa vez? Dessa vez foi o seguinte, né? O Pretzel, né, que é um repórter bem conceituado aí, ele cravou que o Pablo não jogaria mais pelo São Paulo, porque tem uma cláusula no contrato, que é um gatilho, que se ele fizer mais uma partida, ele automaticamente teria que ganhar um prêmio de 300 mil euros, em torno de quase 2 milhões de reais. E aí ele cravou, o São Paulo não vai mais pôr ele em campo. Todo mundo ficou em alvoroço. Eu fui procurar algumas informações e eu achei um vídeo antigo pra caramba do Alexandre Pássaro, quando era diretor de São Paulo, que ele fazia as negociações, e quando ele estava explicando a negociação com o Daniel Alves, ele estava explicando que existia um plano de marketing interno e externo para poder pagar o salário do Daniel Alves, e que existia ali alguns gatilhos, né, trimestrais a cada ano para poder dar bônus para ele. E tanto é que houve isso mesmo. O São Paulo, na semana que o Daniel Alves não se apresentou, devia 12 milhões para ele, aí não chegou nem uma semana, já virou 18 milhões, né, de reais. Enfim, vocês já sabem dessa história. E aí, nesse vídeo, o Alexandre Pássaro, ele cita, olha, o Pablo, o Vitor Bueno, olha só os perebas, eles têm a mesma situação contratual. Então, daqui a pouco, nós estaremos falando aqui do Vitor Bueno, que tem um contrato longo com o São Paulo também, e que ganha premiação cada vez que ele entra, que ele cumpre algumas dessas metas. Ou seja, provavelmente o São Paulo, provavelmente não, o Alexandre Pássaro já afirmou que o São Paulo tem essa cláusula, só que os números a gente não consegue confirmar porque teria que ter acesso ao contrato. O fato é, o Eduardo Afonso da ESPN, que para mim é uma boa e uma grande referência ali de credibilidade das informações do São Paulo, ele cobre o São Paulo. Ele apurou e tuitou dizendo que, seguindo a apuração que ele fez, não existe indicação nenhuma da diretoria para a não escalação do Pablo no time, né? Ou seja, nenhuma orientação para o Crespo não escalar ele, por conta de que se escalar vai ter que pagar. E conhecendo bem a diretoria do São Paulo, vocês acham que o São Paulo vai pegar e vai falar isso daí Faltam 16 jogos, o Crespo já não tem atacante, os caras já estão ali com problemas ali físicos e tudo mais. Provavelmente, se precisar, o Crespo vai escalar sim o Pablo. Teve aquela situação de não escalar o Pablo quando ele estava prestes a completar 7 jogos pelo Brasileiro, acho que ia jogar contra o Internacional. Todo mundo queria que ele não fosse escalado para tentar uma negociação com o Pablo. O São Paulo foi lá o Crespo foi lá e escalou ele e acabou ali com as chances de transferir o Pablo para qualquer time do Campeonato Brasileiro. Então, ou seja, eu acredito que o Pablo vai ser sim, usando o que o Eduardo Afonso apurou, vai ser sim escalado e o São Paulo vai pagar qualquer tipo de premiação que tenha ali combinado com ele. Agora, a minha opinião, pelo amor de Deus, o São Paulo deveria fugir disso, né? Se o São Paulo já deve tanto, vai adquirir mais um compromisso milionário com um pereba desses, que é o Pablo. É uma incoerência total. Mas enfim, né? Parabéns aos envolvidos que fizeram esse tipo de contrato. Agora, gente, para finalizar aí o vídeo, vamos falar aí a respeito do Abel. O Abel Ferreira, o vídeo é um vídeo naturalmente da torcida do São Paulo, mas eu tenho bastante amigos ali palmeirenses que também acompanham o vídeo. Inclusive um abraço para o Aleph, aí, que é um grande amigo meu palmeirense que acompanha o canal. E vamos falar o seguinte, só tem uma informação. Ontem o Palmeiras, que se classificou, né, empatou em 1-1 com o Atlético Mineiro, fez um jogo de marcação muito importante, fez um gol na casa, se classificou com a regra debaixo do braço. O Abel, o técnico português, que todo mundo critica, e por não ter um futebol propositivo, por ser retranqueiro, que ele afirma ser, fã e se inspirar muito no Mourinho, que é retranqueiro. Ele citou ontem o jogo que o Porto fez contra o Manchester, um jogo do mesmo molde de ontem, enfim. O Abel, ele, dentro do que ele falou, ele deu uma cutucada no futebol brasileiro, deu uma cutucada na imprensa, mas o que eu queria trazer aqui para vocês é que ele citou o Muricy e o São Paulo. Olha só que interessante, o cara vai fazer a final da Libertadores e citou o São Paulo. Como é que ele citou? O pessoal estava criticando muito o sistema defensivo dele por 3 zagueiros, 2 volantes. Ele disse assim, que não tem nada vinculado à formação com o estilo de jogo, ou seja, não é porque ele joga com 3 zagueiros que o time não pode ser extremamente ofensivo, depende muito da proposta de jogo. E aí ele afirmou isso categoricamente, vai de encontro à opinião do Arnaldo Ribeiro, né, no canal dele com o Tirone, que ele sempre fala, não quer dizer que um time com 3 zagueiros e eventualmente jogando com 3 jogadores de meio de campo, que supostamente seriam 3 volantes, que é o caso do São Paulo, não possa ser, não quer dizer que o São Paulo não possa ser ofensivo. Isso vai depender da atitude dos jogadores e da proposta de jogo. E dá para concordar com isso, porque o Abel, ele disse que
O Palmeiras, ele teve uma proposta clara, mas não é a proposta defensiva poderia ter sido feita com qualquer outra formação. O fato é que ele elogiou essa formação e aí é onde ele cita o São Paulo. Ele perguntou para os jornalistas, como é que era o São Paulo? Vou citar o nosso rival, né, o nosso vizinho rival, como é que era o São Paulo vitorioso em seus tempos ali de Muricy? São Paulo jogava com 3 zagueiros e foi campeão seguidamente aí no Campeonato Brasileiro. Então, o que acontece? Quando ele cita o São Paulo, além dele demonstrar um entendimento sobre o contexto geral do futebol, ele prova que essa vaidade de você citar um time ou outro numa situação dentro do esporte, né? A zoeira ela existe, mas você citar, parabenizar, ela tem que acontecer de forma tranquila. E eu trouxe esse tipo de situação aqui, porque hoje o Crespo ele é muito contestado e ele está falhando muito. E muitos torcedores estavam criticando, dizendo que só eu vi o jogo bom do São Paulo. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu comento, quando eu faço um pós-jogo, eu comento o jogo que eu vi e não o jogo que eu queria ver. Então muitos torcedores que falam, o São Paulo não deveria ter feito isso, o São Paulo não deveria ter jogado desse jeito, jogou com medo do Atlético. Eu não gostaria de ver em São Paulo. São torcedores que estão reagindo ao jogo, né? Por isso que alguns até fazem vídeos de react, porque eles reagem ao jogo dizendo, o jogo que eu queria não era isso. E eu também tenho essa sensação e essa mesma indignação com a proposta de jogo do São Paulo. Entretanto, quando eu faço os jogos de pós-jogo, eu faço uma análise do jogo. Então, se eu pego um jogo que o São Paulo foi muito mal e outro que ele teve pontos positivos, independentemente do contexto, eu vou falar dos pontos positivos e negativos do jogo que eu estou comentando. Então, fica aí um recado que é importante a gente analisar, porque hoje virou assim, só o Jorge Jesus, que é o técnico estrangeiro, é o que presta, ou o que prestou aqui no futebol brasileiro, né? Ontem, por exemplo, todo mundo falando de time, de tudo, o Cuca fez uma substituição absurda, tirando um jogador importantíssimo de ataque para colocar o Hever, para ficar lançando a bola na área, e não ia fazer nunca. O jogo poderia ficar até hoje contra o Palmeiras não iria tomar gol, né? O jogo foi um jogo muito bem preparado defensivamente pelo Abel. E o pessoal, se fosse algum técnico aqui estrangeiro, se fosse o Abel que tivesse feito isso, fosse o Crespo que tivesse feito isso, a imprensa, a torcida ia estar criticando, mandando os caras embora do país. A verdade é, os técnicos estrangeiros sim estão fazendo um bom trabalho no futebol brasileiro há alguns anos. Inclusive o nosso técnico foi o único que conseguiu tirar o São Paulo da fila. Obrigado por terem ficado até aqui, um grande abraço.